Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no Canto. Neste vídeo eu fiz vários cortes de duas entrevistas de Fábio Mota. No BN na Bola, o link da entrevista completa estará na descrição e também alguns cortes da entrevista de Fábio Mota ao canal do Dinâmico. Anderson e Galindo fizeram entrevista com ele e o link da entrevista completa também estará na descrição. Quero lembrar para você que hoje, a partir das 9h30 da manhã, nós estaremos ao vivo do Barradão, já que tem coletiva de Fábio Mota. Aí ele vai falar com todo mundo da imprensa. Convido você a acompanhar aqui também no Canto Rubro Negro, beleza? Peço também para você não esquecer de apertar no gostei, mandar para a galera, compartilhar. Seu apoio é sempre fundamental e, claro, obviamente, quero lembrar também que você pode aproveitar e diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. A sua saúde é o básico e é a prioridade da Global. Garanta condições especiais. 719-8520-8405 e 719-9224-1694. O reajuste está chegando e você, entrando em contato com a Global, vai reduzir o preço. Eles têm a tabela, eles sabem quais são os reajustes que vão acontecer e, claro, é mais um parceiro aqui do Canto Rubro Negro. Fábio Mota falou sobre Marinho, falou sobre possíveis jogadores do Fortaleza, acabou escorregando quando o Anderson falou o nome específico de um atleta e falou da prioridade em renovar os outros que aqui estão, especificamente 6. Confira e, mais uma vez, aperta no gostei, aperta no inscrever-se e no hypar. Vamos lá, confira agora tudo o que Fábio Mota falou, que eu pelo menos considerei mais relevante nas duas entrevistas. O que é que a gente pode tirar de positivo? O segundo turno do Campeonato Brasileiro desse ano. Depois até vou ver com o Luiz a nossa campanha do segundo turno, se eu não me engano é 8º colocado, certo? É a campanha de G8, uma campanha forte. Acho até que a gente fez mais pontos do que o Bahia no segundo turno, com investimento 6 vezes mais do que o Vitória, não é? Ou seja, demorou, mas a gente acertou, mas acertamos enquanto é tempo. Foram 14 pontos, desde a chegada de Jair foram 14 pontos em 18 disputados. Pois é. A gente fez 27 no segundo turno. Pois é, o Bahia 27 também, eu acho. É isso aí. Então, só você ver que foi uma campanha, uma grande campanha que a gente fez nesse segundo turno, e aí nos dá esperança de que a gente tem uma base. Coisas que a gente tem que estar remontando o time. Então, nós ficamos com uma base boa, uma base sólida desse segundo turno. Por isso que o que eu tiro de bom é o segundo turno desse ano. E a gente vai se esforçar muito para manter essa base, que não é fácil. Pelo fato da gente ter terminado o segundo turno bem, houve uma valorização de todos os atletas, do Vitória e dos que estavam fora do Vitória. Fábio, eu queria falar com você sobre esse último jogo do São Paulo. Muito se falou sobre a questão do bicho, né, que o Vitória botou, deu um investimento ali para os jogadores conseguirem essa vitória tão fundamental. Teve mesmo um bicho especial, um investimento especial nesse jogo. E em relação a mala branca que chamam, né, que é botar um apoio financeiro para outros clubes. Eu não sei o que é isso. Eu soube que teve incentivo para outros clubes. E outros clubes fizeram. Né? Fizeram e tal. Mas o bicho sim, o bicho não tem o que fazer. É a tradição no futebol. O Vitória vai pagar, porque não pagou ainda, o maior bicho da história por ter permanecido na Série A. Hoje, nessa terça, saiu notícia que que o São Paulo teria recusado a proposta inicial do Vitória pela compra de Eric, que 6 milhões não agradou a diretoria tricolor. É por aí mesmo essa questão? Era fake news, né, velho? A gente tem uma relação excelente com o São Paulo. Muito boa. Inclusive aquele 1 milhão que foi pago para ele jogar já também entra nessa conta, né? Essa é a ideia. Uhum. Mas a gente nem chegou sequer a fazer uma proposta de valores ao São Paulo ainda. O São Paulo está vivendo lá um momento conturbado, certo? E Eric tem duas possibilidades: renovar o empréstimo ou a própria compra. Então a gente está discutindo e debatendo. Eric já externou para o São Paulo, para o Vitória e para todo mundo que ele quer ficar aqui. Isso já é 50% da vontade do jogador, assim como o Baralhas, assim como o Rauter, assim como o Thiago Couto, assim como o Jamerson, assim como o Ramon. Então isso já dá 50% de probabilidade. O resto são os acertos financeiros entre Vitória e os outros clubes. Nós já abrimos conversa com São Paulo, abrimos conversa com o Atlético de Goiás, abrimos conversa com o Internacional, com o Curitiba, com o Sport. Estamos conversando, mas é isso aí. São essas prioridades, né? São essas prioridades nesse momento. E além disso, a gente não parou durante o ano. Nós continuamos monitorando atletas. Nós temos aí
Primeiro eu tenho que esperar a eleição de sábado. Sim. Lembrar quem está nos ouvindo aqui que Verdade. sábado o dia inteiro tem eleição. O dia inteiro, né? De 9 a 19. O dia inteiro tem eleição. Você precisa ir lá votar. E concretizando a minha reeleição, que eu assim espero, né? A gente deve anunciar já na semana que vem 2 ou 3 atletas aí para reforçar a nossa equipe. Antes da gente tocar nesse ponto do mercado da bola, Fábio, o Hugo falou até que sobre os jogadores que têm esse foco mais para o ano que vem, mas tem jogadores que chegaram nesse meio de temporada, que foi o Rubem Rodrigues, o Kik Savério, que não tiveram tantas oportunidades, até o Claudinho, que perdeu um pouco mais de espaço no fim da temporada. Esses jogadores eles estão nos planos para 2026, como é que fica a questão deles? Inicialmente eles estão no plano de jogar o Campeonato Baiano. Qual é a ideia do Campeonato Baiano? Botar atletas de pouca minutagem que não jogaram para a gente observar no Campeonato Baiano. E aí tá os meninos da base mesmo, Ednilson, Cauê, Sim. Breno, que fez uma 3ª divisão excelente pelo Londrina, Pablo, que voltou, Jacuipense, né? que voltou Lauan do Guarani. também joga? Não, o Lauan a gente está emprestando. emprestado pro Atlético Alagoinhas. Não, não é não. Jacuipense, Jacuipense, CSA, tá uma briga aí, não resolvemos ainda não, mas vamos É emprestar que o o Lauan. Jacuipense já chegou, até anunciado. Chegou, estamos mas- conversando aí. Sim. Em resumo, a gente quer pegar os jogadores que jogaram um pouco, Felipe, por exemplo. Felipe Machado, né? Felipe Felipe Machado Cardoso. isso. Do Atlético Aí a Alagoinhas. gente tem um monte de jogador voltando. Por exemplo, tem Gabriel, goleiro, tem Lepo, lateral direito, tem Leonaldo, tem Felipe Machado, tem o lateral esquerdo que está lá no Felipe Vieira, que está O lá volante tá no Japão, né, João na Pedro? Chapecoense. Não, João Pedro a gente está vendendo. Pedro. Ainda não vendemos, mas temos proposta, estamos discutindo para vender. Até porque João Pedro tem passe fixado e o clube lá parece que vai exercer a compra. Perfeito. Essa, inclusive, foi uma das perguntas aqui de Matheus Caldas, grande Matheus Caldas que está acompanhando aqui Olha ele na aí. bola dessa terça-feira. Olha ele aí, Um abraço, Matheus. Aí você conhece, né, Fábio? gente boa. Gente boa, grande Matheus Caldas, ele perguntou sobre essa questão de o Vitória pretende utilizar o volante João Pedro, que está emprestado ao Japão, você acabou de responder, e ele tocou aqui num assunto muito falado, Fábio, que é a questão Marinho. O que tem de verdade nessa... Não tem questão nada, de Marinho? a gente não. Já te falei, a gente está focado na prorrogação ou na compra dos 6 atletas emprestados. Certo? O que tem depois disso aí é que, como o Campeonato Brasileiro terminou e a gente vinha monitorando alguns atletas, a gente avançou um pouco nesses atletas para ver se a gente não perde a oportunidade. Mas o foco primeiro, até o fim do ano de 2025, é a gente, o máximo que a gente puder, renovar ou prorrogar os empréstimos desses 6 atletas. Agora você citou Perdemos o Raul Cáceres, né? Isso. Pela decisão dele, Sim. e todo mundo entende, ele está voltando pro pai dele, pra casa dele, vai ficar lá do lado da família dele. Então a gente não foi nem grana, não tem nem como argumentar. Agradecemos, excelente atleta, excelente caráter, cara de grupo mesmo, agradecemos a ele pelo período que aqui ficou. Então temos a necessidade de ter um lateral direito, porque o Claudinho está voltando de lesão, deve jogar o Campeonato Baiano, assim como o Jamerson também deve jogar o Campeonato Baiano, Cauã deve jogar o Campeonato Baiano, mas a gente está, nossa urgência nesse momento, fora dos 6 que a gente está tentando renovar, é um lateral direito. A gente está falando muito de planejamento para 2026, a questão do técnico Jair Ventura também é uma prioridade do Vitória, né? Parece que está bem encaminhado também, né? E tem a questão do diretor de futebol do Vitória, que é o Gustavo Vieira. O Vitória pretende continuar com o Gustavo? Bom, o contrato do Jair já venceu. E aí a gente está na prioridade de renovar o contrato do Jair. Venceu ontem, almocei com ele ontem. Feliz e contente como ele está. Eu também feliz e contente pelo trabalho dele. Conversei com ele. Hoje o Gustavo conversou e almoçou com o diretor dele. Estamos aí trocando conversas, como é qualquer negociação, né? Por mais... Sim. Já tem a vontade dos dois. Mas de o contrato do Gustavo também se ficar. encerra agora? Tá em dezembro? Então, o Jair é o foco. O contrato do Gustavo vence dia 30. Então, eu primeiro tenho que... O Gustavo tem que renovar o Jair, para depois eu tratar do contrato do Etapa, Gustavo. né? Entendi. Então, eu não tratei Perfeito. ainda para sentar, para conversar com o Gustavo Vieira. E como você avalia a passagem dele ao Vitória até agora? Eu acho que, se você for analisar do ponto esportivo do Vitória, você teria que trocar todo mundo, mas não é assim a vida, né?
Então a gente tem que aguardar um pouco. Fábio, muita gente aqui perguntando sobre Baralhas, né? Um jogador que se identificou bastante com o Vitória, fez o gol da permanência do Vitória, um dos principais jogadores, se não for o principal jogador do Vitória hoje. E muita gente perguntando aqui sobre renovação. Saiu também notícia que o valor da compra de Baralhas seria 10 milhões de reais, é por aí. Como é que tá também essa negociação? A gente começou a negociar Baralhas, foi o primeiro jogador que eu comecei a falar com o presidente Adson, meu amigo querido, presidente do Atlético de Goiás, que eu tenho uma excelente relação. Graças a Deus eu tenho uma excelente relação com todos os presidentes do Brasil, tanto da Série A como da Série B, pela forma que o Vitória passou a ser, pela forma séria que o Vitória hoje é gerido, transparente, né? E a gente avançou bastante. Por final, Adson disse: Fábio, vai ficar na Série A, que você não tem problema aqui de resolver. Então, nós retomamos essa conversa com o Adson no dia de ontem. Ele tinha pedido para o Vitória uma relação de atletas do Vitória que não iam jogar Série A ou que estavam disponíveis. Nós passamos essa relação de atletas. Hoje eu cobrei lá do pessoal do futebol se teve uma volta dele. Mas estamos conversando, como estamos conversando com o São Paulo. O Botafogo, praticamente, entre Vitória e Botafogo com relação a Halt, está tudo certo. Aí temos que nos entender agora com o salário novo do jogador. Estamos conversando com o salário novo do jogador. Certo. O Thiago Couto, a gente iniciou uma conversa com o Sport. Tem aquela história da troca por Gabriel, mas aí depende muito se um quer ficar o outro, mas estamos conversando. Jamerson, avançamos muito com o Curitiba. Acho que é o que está mais próximo aí de sacramentar. E o Ramon, da mesma forma, conversei com o presidente do Internacional. E estamos conversando aí com todos. Não tem novidades agora. Com relação ao valor de Baralhas, 10 milhões era o valor que está estipulado. Então, a gente está conversando com o Atlético. Mas está uma negociação, não necessariamente... Não, pode ser negociação por empréstimo, pode ser por compra, pode ser por troca de jogador, certo? O Atlético quer voltar para a Série A, tem interesse em Leonardo, em Felipe Machado, em Lepo. Vitória tem jogadores, patrimônio do clube hoje, que são muito bem quistos, é o que eu disse. Quando eu cheguei no Vitória, a gente não tinha nem jogador. Não podia escrever, porque tinha transferban de 40 e tantos milhões, e você não tinha elenco. Não tinha jogador mesmo. Hoje, graças a Deus, Vitória tem mais de 35 jogadores do Esporte Clube Vitória, que são ativos do Vitória, que permite que você possa fazer negociação com outros clubes. Fábio, sobre essa questão do Thiago Couto e do Gabriel Vasconcelos, existe a possibilidade de ficar com os dois e, eventualmente, uma saída do Lucas Arcanjo, que eu acho que viralizou esse ano. É uma entrevista sua em que você disse que a ideia seria vender o goleiro do Vitória. Essa ideia ainda existe? Estava bem caminhado até ele se lesionar, não é? O Lucas, a gente tem que ter paciência, é um ídolo do clube, que subiu da Série C para B, da B para A e da Sul-Americana e tudo, junto comigo, dentro do projeto. Mas o Lucas está lesionado e a gente não tem uma previsão exata de quando o Lucas volta a jogar. Uns falam em fevereiro, outros falam em março, outros falam em abril, porque não é só ficar bom da lesão, é você pegar condicionamento físico, ritmo e por aí vai. Então, hoje, o Thiago Couto é do Sport, o goleiro que a gente tem na casa, o único goleiro que a gente tem na casa é Yuri. Sim. Porque o Filtman também passou por uma cirurgia que não volta tão cedo. Davi, que é o goleiro do Sub-20, também passou por uma cirurgia que não volta tão cedo. Então, o Gabriel é goleiro do Vitória. Vai se apresentar junto com o elenco dia 3 de janeiro. Tá? E nós estamos tentando também o Thiago Couto. Depois, quando o Lucas recuperar e estiver bem, aí a gente resolve o que é que a gente vai fazer. Mas você não pode começar... Até porque esse ano o Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro. Sim. E você não pode começar o Campeonato Brasileiro com um goleiro ou 2 goleiros. Tem que ter pelo menos 3. Inclusive o planejamento é o Vitória colocar um time alternativo no Campeonato Baiano, fazer uma preparação para essa estreia, esse foco na estreia, né? O planejamento é o Vitória ir para o Campeonato Baiano com a equipe mista. Esses meninos que eu falei que estão votando, o Pablo, Zé Breno, com o Claudinho que não jogou, com os gringos que não jogaram, equipe mista. Esse povo vai se apresentar dia 26 de dezembro. O elenco principal se apresenta dia 3. É 3, né, Luiz? 3 de janeiro. Então, essa equipe mista vai ser dirigida por Rodrigo. Que será o treinador do Vitória no campeonato Chagas, né? Estadual, Rodrigo Chagas. Certo? Enquanto o Jair Ventura vai continuar lá com a equipe principal,
Fazendo uma pré-temporada. Fazendo uma pré-temporada, que a exigência é mínima de 10 dias. Os atletas chegam, vão para concentração direta, ficam na pré-temporada até dia 14, não é? E se preparando para o jogo do dia 28, que é a nossa estreia no Campeonato Brasileiro 2026. A gente tem falado muito sobre chegadas, sobre renovações, mas tem também jogadores que vão deixar o clube, né? Sim, inevitavelmente. todo ano é assim. Já tem alguns jogadores, além de Cáceres, que já anunciou, mas falou-se também muito de William Oliveira ter recebido Não. Só Cáceres. Hiller, Lucas Braga. Por enquanto, só Cáceres, que conversou, explicou e todo mundo entendeu. A gente até sexta-feira a gente deve fechar o contrato de Jair Ventura, né? E uma decisão dessa tem que passar pelo treinador, não sim. pode ser só a diretoria ou o presidente, seja lá quem for, ou o diretor de futebol. Então, a nossa ideia é fechar até sexta. Os jogadores que a gente está buscando no mercado, inclusive, já passou pelo Jair, ele já deu ok, esses que eu falei para você. E a gente deve fazer uma reunião sexta, ou no máximo segunda, esperar passar a eleição, para que a gente aí defina as saídas. As saídas, porque as chegadas já estão bem definidas. Tem um jogador dessa lista aqui que... o Lucas Braga, que você perguntou. Um jogador bastante questionado. Então, queria que você falasse até o próprio pouco Carlinhos dele. também, né? Que Carlinhos também tá o Lucas Braga é um jogador que tem mercado e que tem várias sondagens sobre ele aí. Tem proposta, né? Tem proposta. Aí, esperar Jair, né? Esperar o treinador dizer, né? O que ele vai dizer. Do comandante. A ideia é, repito, renovar com 6. Sim. Conseguindo renovar com 6, a gente contrata uns 4 ou 5. Não conseguindo renovar com 6, aí você tem que ir para o mercado buscar peça de reposição, entendeu? Mas focado a gente manter nossa base. Eu acho que o grande erro não foi ter deixado o Maneca como diretor, ou o Gustavo, foi a gente mudar o nosso perfil. Nós mudamos o perfil do Vitória. Nós começamos a fazer contratação diferente das que vinham sendo feitas nos anos anteriores. Como a gente diz na linguagem do futebol, a gente começou a trazer jogadores de barriga cheia, que já ganhou tudo na vida e tal, e que o cara não está mais com aquela vontade, com aquela fome, por exemplo, que um Dudu tem, que um Halt tem, que um Baralhas tem. Esse era o perfil de atletas do Vitória. Entendi. Então, eu acho que a gente se empolgou, achando que podia jogar de igual para igual, que não poderia, que teria que ser um outro tipo de jogo que não fosse um reativo, e a gente sabe que na Série A, com o nível de investimento que a gente tem que jogar de forma reativa. Não dá para jogar de igual para igual. Se jogar é tragédia, certo. Então, acho que o erro começou aí. Tá? Evidente que eu assumo. Eu sempre botei minha cara quando ganhou o treinador, ganhou o jogador e o presidente. Quando perde, quem perde é o presidente. Então, eu acho que foi um ano de aprendizado e de muitos erros. Já expliquei para você. Erro porque a gente não sabia o que era jogar 5 competições num ano só. Nós não tínhamos a dimensão do que era isso. E aí quebrou o elenco todo. Então, eu acho que as 5 competições que a gente comemorou tanto acabou atrapalhando a nossa vida. Oswaldo, no pós-jogo, ele chegou até a falar que as conversas para renovação de contrato, ele como jogador, estão adiantadas, né? Isso é coisa natural. Oswaldo é Mais um ano de Oswaldo, então? Oswaldo é um grande líder. Oswaldo é um líder positivo. A gente viu os bastidores. O cara é um Parabenizar cara também a Vitória, carismático, inclusive, um cara que é muito Vitória, que dá Baita vida vídeo. pelo clube, que não precisava, É um ídolo. porque ele tem tudo. Oswaldo tem dinheiro, Oswaldo tem fama, Oswaldo jogou na seleção brasileira, Oswaldo jogou nos grandes clubes assim como Vitória do Brasil, certo? Ele tá no Vitória porque ele quer, por tesão. Então é evidente que a gente vai renovar com o Oswaldo. Se a gente vai renovar para ele jogar até o fim do ano, eu não sei, mas a gente vai renovar para ver se ele joga, se ele vem. Eu já convidei Oswaldo para quando terminar a carreira dele de futebol, trabalhar no Vitória. Ele falou Então, isso. ele que vai escolher. Muito se especulou que já pudesse ser em 2026 isso, né? Mas Eu talvez, acho, né? eu acho que ele ainda quer jogar o Campeonato Baiano. E aí então a gente seria fazer, até o Baiano? a gente fazer aí um grande jogo para ele, que ele merece. Ganhou 2 títulos pelo Vitória, o mais importante lá. Então, A torcida ama ele, não grande. evidente, nós vamos renovar com o Oswaldo, não tenha dúvida nenhuma. O lateral Claudinho, ele ficou fora por muito tempo, né? Ele ainda trata dessa lesão. Como é que o Vitória vê essa questão? Claudinho, Que foi um jogador que teve bastante expectativa, sim, né? muita expectativa, interesse de clubes Vitória, outros. todo mundo elogiou quando o Vitória Todo trouxe. mundo elogiou, mas infelizmente a vida é assim, ele lesionou, né? Ele tá voltando de lesão. Ele ainda se recuperando, não conseguiu. Eu acho que ele já joga o Campeonato Baiano para ganhar minutagem e para ajudar aí nesse sentido. Bruno Lopes,
e Pochettino Breno interessam... Lopes. Breno Lopes e Pochettino interessam a vitória? São grandes jogadores. Pelo nome, se você saber o nome, você... Bora. Joguei verde. Bora. Joguei verde. Bora. Fábio, tem interesse em Breno Lopes do Fortaleza? Nada de passar raiva mais. Micael Siqueira. Segue o barco. Tem proposta pra mudar o patrocinador do... Você deixa... Não é Bruno, não, né? Não. É Breno Lopes. O Vitor Gabriel pergunta aqui, ó. O Brasil todo tem interesse. É uma concorrência grande. Não é só o Vitória, entendeu? Não adianta a gente ficar aqui criando factório, não sei o quê, porque vai ser uma concorrência difícil. O Marinho, que foi um nome citado há 16 anos já, desde que ele nasceu, Porra. chega até às vezes a cansar, né? Mas ontem, uma pessoa próxima a ele me mandou uma mensagem, há muitos anos não falava comigo, falou, irmão, tô vendo sua live aqui, e Marinho tá louco pra voltar pro Vitória, seria até capaz de reduzir o salário. Ele tem alguma conversa com O Marinho é um atleta querido. Eu, como torcedor, adoro o Marinho. Não vou esquecer o que o Marinho fez em 2016. A identificação dele com o Vitória. Eu, como presidente, tenho que analisar. Como eu disse, nós estamos focados em renovar os 6 que aí estão. E estamos buscando outras oportunidades. Como se diz na linguagem popular, eu nem descarto, nem... Tem um ditado assim, então... Estamos conversando. Gaston Ávila, Pierre e Luciano. Não, ó, eu vou pedir uma coisa a você, torcedor. Eu sei da sua ansiedade por contratação, mas eu não vou confirmar, nem vou descartar nenhum nome. Porque na hora que você confirma, o jogador que custa 50, você começa a seguir o cara, vira 100. Hoje em dia tá mais difícil, né? Não dá pra você confirmar, nem pra você falar. Por exemplo, você fala um número aqui, sei lá, diz um qualquer aí, bora. Não, que não seja do Vitória, um qualquer. Mandaca. Puta que pariu, você tá de sacanagem comigo, pô. Aí começa todo mundo seguir lá o cara lá. Daqui a pouco o cara que tinha um acerto de 10 vai pra 20, vai pra 30, vai pra 40, o outro vai pra não sei quanto, entendeu? Então, torcedor entenda, eu sei da ansiedade, eu sou torcedor também, mas a gente tem que usar inteligência nesse momento. Eu não vou confirmar nome nem de ninguém, porque prejudica o Vitória. O critério usado para fazer Braga é o critério das contratações do Vitória. Na época... A gente precisava de um jogador que arrastasse, foi identificado isso. E vou dizer uma de Braga, amigo. Braga do elenco do Vitória hoje é o que tem mais proposta para sair. E provavelmente deve sair do Vitória. Quais são as posições? Um meio-campo, um atacante e um lateral direito. Que estão em conversas bem avançadas. Com relação ao... Rapaz, eu tenho um bloqueio lá com o lateral esquerdo, meu amigo. Ramon. O Barcelos, que é o presidente do Inter, me ligou ontem para parabenizar e tal. Adiantei a conversa. Acho que não vai ter problema. O Inter tem interesse em reemprestar o atleta. Então é isso, meus amigos. Quero saber o que é que vocês acharam de absolutamente tudo. Não esquece, mais uma vez, de apertar no hypar, apertar no inscrever-se. Vamos que vamos, quem sabe aí 102 mil, 103 mil até o final do ano. Tamo junto, espero você 9h30 da manhã também aqui no Canto Rubro Negro. Ao longo do dia, caso a gente tenha alguma atualização, o Canto está sempre à disposição, sempre estamos aqui a postos. E 8h30, nossa tradicional live, tá? Tamo junto, um abraço, valeu, fui! Você vai ser redirecionado agora, não é para jogo, mas para a entrevista de Fábio Mota a partir de 9h30 da manhã. Eu e Paulo, diretamente do Barradão. Valeu, galera, um abraço, fui!